Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos nesse primeiro dia do mês de outubro. Praticamente já estamos no final do ano, para iniciarmos os nossos trabalhos da noite de hoje, nós vamos fechando os nossos olhos, serenando os nossos corações, serenando os nossos pensamentos, agradecendo a Deus Pai da vida a oportunidade bendita de todos nós estamos aqui na noite de hoje reunidos em nome de Jesus, com o auxílio, o amparo da espiritualidade amiga que já está conosco, fluidificando o ambiente, fazendo com que todos nós sejamos acalmados nos nossos pensamentos. Então, nessa paz, nessa tranquilidade, nós vamos fazendo a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Nós fazemos uma leitura de harmonização. Antes propriamente dito de nós começarmos a palestra da noite de hoje, então nós vamos pedindo para o Will que possa fazer por nós a leitura da noite de hoje. Olá. Do livro Sinal Verde, Franciscano Xavier, pelo Espírito André Luiz. É possível, né, gente? Uma palavra demais. Vamos lá. Divergências. Lembre-se de que as outras pessoas são diferentes e por isso mesmo guardam maneiras próprias de agir. Esclarecer a base de entendimento fraterno, sim. Polemizar, não. Antagonizar sistematicamente é um processo exato de angariar aversões. Você pode claramente discordar sem ofender, desde que fale apreciando os direitos do opositor. Afaste as palavras agressivas do seu vocabulário, tanto quanto acontece. Os outros querem ser eles mesmos na desincumbência dos compromissos que assumem. Existem inúmeros meios de auxiliar sem ferir. Geralmente, nunca se discute com estranhos, e sim com as pessoas queridas. Visto isso, valeria a pena atormentar aqueles com que nos cabe viver em paz? Aprendamos a ceder em qualquer problema secundário para sermos fiéis às realidades essenciais. Se alguém diz que a pedra é madeira, é justo se lhe acate o modo de crer. Mas se alguém toma a pedra ou a madeira para ferir ao trem, é importante argumentar quanto à impropriedade do gesto insano. A gente tem que aprender a respeitar as pessoas. A gente discorda de um monte de coisa, mas tem que respeitar a opinião de cada um. E Deus já deu uma vida para cada um, que é para cada um cuidar da sua, né, gente? Então, quando a gente já cuidar da vida dos outros, a gente não consegue cuidar ainda da nossa, cuidar da vida dos outros. Cada um cuida da sua. Se a gente puder ajudar com uma palavra, um gesto, um apoio, de qualquer forma, é interessante, mas não, né? Viver a vida dos outros, vamos ver a nossa mesma. Posso convidar a nossa palestrante? Celina Sobral, bem-vinda. Ela vai trazer para a gente hoje o tema Kardec, sentidos.
Ótima palestra. Boa noite, gente. Boa noite aos internautas. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Eu sou Celina Sobral. Nosso trabalho de divulgação do Espiritismo está no nosso canal no YouTube, @Celina Sobral Palestrante. Eu te convido a todos a se inscreverem no canal e tem os nossos programas na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, em várias casas espíritas, tem preces e muitas outras coisas boas. Bom, gente, nossa reflexão hoje é por conta de quem trouxe para a gente a codificação, o estudo, o interesse pelo Espiritismo. Alguém sabe qual é o dia do nascimento do nosso querido patrono do Espiritismo? Que dia que é? Dia 3. Dia 3 de outubro. Quem nasceu no dia 3 de outubro? Ah, bonitinho, hein? Pensei que ele ia dizer Kardec. Não, ele deve ser no mínimo professor, né? No mínimo expositor. Gente, quem nasceu no dia 3 de outubro é realmente Hipólito Leon Delisle Vail, 3/10/1804. Se a gente dissesse Kardec, eu já ia dizer que vocês não têm direito a brinde, nem a bolo, nem nada. Porque não é. Depois de toda uma história, depois de todo um estudo, é que nasce Allan Kardec, que é o pseudônimo de Hipólito Leon Delisle Vail, que era o nome dele e em outras encarnações supõe-se, né? Porque ele viveu antes nas Galhas e tinha esse nome de Kardec, acredita-se, né? Um sacerdote druida, é isso mesmo? Muito bem. Bom, o Hipólito era educador francês, ele era cientista, ele era poliglota, ele tinha uma inteligência tamanha, muito estudioso também, muito simples, de família católica, foi estudar na Suíça, ficou interno lá na escola de Pestalozzi e mais ou menos com 14 anos ele já era líder na escola, devido à sua inteligência, monitor de crianças, monitor de adolescentes e já ensinava. Olha a sabedoria e inteligência de Hipólito Leon. Incutia valores morais já nas pessoas e auxiliava a todos, ensinava um a auxiliar o outro. Então a gente já pensa, se naquela época que nem se podia falar de espiritismo e ele não era espírita, ele depois de se tornar esse divulgador todo, codificador, ficou isolado para juntar as informações e montar o Evangelho nosso. Exatamente com 50 anos de idade, ele começou a ser espírita. Olha que legal, gente. Teve aquela história toda das mesas, que ele se interessou em ir na casa lá não lembro o nome. Como era o nome? Está muito lá embaixo ainda. Bom, ele começou a estudar as mesas girantes porque era alguma coisa que se falava na época e ficou como se fosse uma interrogação para ele. Ele falou, não, vou nas reuniões e vou começar a ver aquilo lá. Só que ele percebeu, devido à sua inteligência, que era muito inteligente as respostas que eles faziam naquele batuque lá das pranchetas que eles prenderam um lápis e ia apontando as letras das respostas das perguntas que eles faziam nas reuniões. E aí ele começou a entender que aquilo ali tinha uma inteligência respondendo. Não era só alguma coisa maravilhosa, não era uma coisa só sobrenatural. E tinha espíritos respondendo aquilo lá. E aí começou tudo, viu, gente? Depois de muito tempo, ele já tinha 28 anos, quando ele conheceu Amélie Gabrielle Boudin. Ela, há 10 anos mais velha que ele, ajudou muito ele, acabaram se casando, não tiveram filhos, e ela ajudava ele, inclusive, na organização
das respostas dos espíritos, que foi feita aquela pesquisa toda, para montar de início o livro dos espíritos. Ela estava ajudando em tudo, ela sempre estava com ele, era uma grande colaboradora, uma grande companheira. Os primeiros estudos do magnetismo foi com Fortier, tinha esquecido o nome, Fortier. Então, essas manifestações de efeitos físicos foi o que fez começar a se interessar a família, né, ele e a esposa, pelas reuniões baseadas no espiritismo. Então começou a codificar, porque não era realmente a mesa que respondia, mas os espíritos. Aí foram 5 obras básicas da codificação, sendo o primeiro o livro dos espíritos. Você sabe, vocês todos têm o livro dos espíritos, gente? Todo mundo tem? Mais de 1000 perguntas. É interessante que a gente, quem não tem, que adquira na casa, que a casa tem, né? Que adquira, porque a gente precisa ter, pelo menos que não vai ler na sequência, mas ter uma noção e dentro do estudo, ver o que foi perguntado inteligentemente para Kardec e os espíritos responderam, e depois foi visto que em várias partes do planeta foram feitas perguntas também da mesma condição, da mesma categoria, e os espíritos responderam igual a resposta. Então, até hoje não teve como ser contrariado, dizer que estava errado o que Kardec colocou, né? Que ele já era Allan Kardec. Então, em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, como um código também de perguntas e respostas, marcando uma nova era, gente. Aí muitos dizem que é exatamente no dia 18 de abril que nasce Allan Kardec. E aí fala porque fomos criados, de onde viemos, para onde vamos, para a gente começar a analisar e tirar dúvidas de muitas coisas que muitos tinham, independente de espiritismo ou não. Então, se a gente der pelo menos uma passada no livro dos Espíritos, é um grande auxílio para a gente como ser encarnado e estudioso e que pretende se tornar verdadeiros cristãos, né? Depois veio o Livro dos Médios, 15 de janeiro de 1861, falando logicamente da prática mediúnica. Também é bom pelo menos se dar uma passada de vista no Livro dos Médios, que nos explica outras tantas coisas. E na terceira situação vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um código moral de vida. Nós estamos aqui hoje para tentar colocar em prática os ensinamentos que estão no Evangelho, codificando o que Jesus trouxe para todos nós. Aí a gente já pensa assim, será que o conhecimento que nós temos, a gente está fazendo valer a pena? Será que a gente está conseguindo colocar na nossa vida diária os conhecimentos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que está ali em parceria com o nosso mestre, governador do nosso orbe? Quando se estuda também, quando vocês estão fazendo os cursos, os estudos, se fala muito do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade, a gente ouve dizer em várias situações que é um espírito que dá o nome de Espírito de Verdade. Outros dizem que é uma legião de espíritos que se chamam Espíritos de Verdade. E muitos, que na maioria hoje já se tem, né, mais seguramente, que é Jesus. Imagina Kardec tendo um contato direto com o Espírito de Verdade. Olha a categoria desse Espírito, independente do que seja, mas na maioria hoje já se coloca como realmente Jesus, um contato direto. Tanto que o prefácio do Evangelho é do Espírito de Verdade. Vocês já leram o prefácio do Evangelho? Gente, é poético. Se vocês não leram o prefácio do Evangelho, leiam carinhosamente, devagar, entendendo cada frase ali. É muito maravilhoso. Depois do Evangelho, com esses ensinamentos de Jesus, com a parte moral da Bíblia, que na época, né, se falava muito mais, porque foi em 15 de abril de 1864 que foi lançado o Evangelho. Veio o céu e o inferno. Também já passaram a vista do céu e o inferno? Não? É interessante, gente. Tem situações de desencarnados contando coisas que passaram aqui.
tem situações que eles estão no plano espiritual e estão vendo como é que está refletindo certas situações devido às suas escolhas. É um conceito de céu e inferno no nosso interior. Então, em 1/8 de 1865, olha só, tudo na base lá dos 1800, né? Tá o céu e o inferno. Depois Gênesis, formação da terra, falando de uma nova era da humanidade. A Gênesis é legal, gente, para estudar, para dar também uma olhada, falando agora que os tempos são chegados no seu último capítulo lá da Gênesis. Acontecendo, tudo que está acontecendo agora foi passado para Kardec lá em 1800. Olha só. Então, olha como a gente tem que reverenciar, reverenciar Kardec com tudo que ele trouxe para a gente. Depois tem obras póstumas, que foi após a desencarnação mesmo dele, em janeiro de 1890. Então, quando a gente lê, quando a gente estuda as obras de Kardec, não é só para a gente ler, é para a gente aprofundar e ver no que a gente pode se integrar, o que a gente pode e já está fazendo e o que a gente entende diferente depois que a gente começou a ver também diferente o estudo do Espiritismo. Tudo, né, na verdade, no geral, aí as obras sob o comando do Espírito de Verdade, que diz ser Jesus. Então, depois tem a Revista Espírita, que começou em 1/1 de 1858, lançaram 12 volumes até 1869. E aí a gente passa aqui por uma situação legal que eu achei aqui, gente. Olha, Kardec sempre teve a intenção de passar para a gente como se fosse agora o professor que ele era da época, dizendo assim, ó, você está estudando, você quer conhecer, você quer se melhorar. Acredito que todos nós que estamos aqui é porque a gente quer se melhorar. Sim ou não? Sim. A gente não quer fazer diferente de alguma coisa que a gente tem feito? A gente não quer ir mais além? Então Kardec deixava nos seus ensinamentos, no seu contato, ele era uma pessoa gentil, educada, inteligente, como se dissesse assim, olha, você está estudando? Não adianta a gente só estudar e deixar aqui conhecimento na mente. Ele falava com carinho, estude, mas faça. Vamos tentar vivenciar, porque Kardec era aquela pessoa que tudo que ele escrevia, tudo que ele registrava, ele fazia. Lógico, nós não somos ainda, pelo menos eu, não sei vocês aqui, encarnados e desencarnados, que categoria que estão a ponto de fazer tudo que estuda, tudo que fala, principalmente o Evangelho e essas situações todas de ensino de Kardec. E ele tinha essa nobreza de caráter, de o que ele fazia, o que escrevia, ele fazia. É muito difícil. Então, olha a categoria já, né? Então, ele era uma pessoa leve, era uma pessoa cordial, além, né, que nós falamos de toda essa inteligência. E tinha uma paciência tamanha. Nisso daí a gente já vê o colocar o Evangelho em prática, né, quando fala de paciência. E aqui ele cita também que, como Kardec falava, olha, estude, mas põe em prática, seja um exemplo do que você se prontifica a conhecer. Aí é citado para a gente lembrar como Chico Xavier vivenciava aquilo que ele escrevia, aquilo que ele ensinava. Olha só, gente, pegar um livro Paulo Estevão, pegar um livro Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Fonte Viva e vivenciar. Então, ele foi um exemplo para a gente também do Espiritismo, que foi Kardec que colocou para que a gente mudasse a nossa forma de pensar. Ele deu exemplo, né? E aí a gente tem que pensar em que escala de espírita nós estamos. Até que ponto a gente está conseguindo vivenciar o que a gente está estudando? Vocês estão conseguindo colocar em prática o que vocês estão estudando no Espiritismo? Sim ou não? Vamos pular essa. Os internautas pensam, e aqui está meio, né? A pessoa não está sentindo muita firmeza, não. Olha, as obras de Kardec, né?
as obras de Kardec arrastam a humanidade até hoje para pensar e refletir e ser melhor. Por isso que a gente está aqui. Por isso que tantas e tantas casas espíritas aí, com um trabalho imenso da espiritualidade, para que a gente consiga fazer o que ele mexeu com a humanidade também. Kardec mexeu com a humanidade, né? E o livro Veredas de Luz, gente, que foi direcionado por Bezerra de Menezes, diz que nós devemos comunicar Kardec. Eu não tinha ouvido isso antes. Comunicar Kardec. Não é legal? Aí o que é comunicar Kardec? Bezerra falando com a gente. Livro Vereda de Luz, no seu capítulo 5. Aí eu fiquei pensando, nossa, que diferente. Então nós temos sim que dar as mãos para esse espírito que a gente reverencia, como nós falamos, e que devemos reverenciar e agradecer muito, muito. Está aí todo mundo festejando o dia 3 de outubro, por ele ter vindo aqui no meio de nós, nesse planeta, deixar o que está registrado até hoje, aí para a gente tentar fazer para diminuir nossas dores, nosso sofrimento. Então, comunicar Kardec é divulgar Kardec, é divulgar o que ele deixou. Não estou falando nem só a pessoa, não é isso. Lógico, como nós falamos, de acordo com as pesquisas, ele foi um ser humano demais, muito exemplar, mas exatamente o que ele trouxe para a gente, que arrasta e arrastou tantas e tantas multidões, é para que a gente diga, nossa, olha, vamos tentar pelo menos fazer isso? Vamos ser um pouquinho diferente? Aí ele diz assim, ó, Jesus nos trouxe a verdade, Kardec nos trouxe a interpretação. É dizer, olha, isso aí, lei de amor, está lá, capítulo 11 do Evangelho. Será que a gente está vivenciando? Será que a gente está interpretando um pouquinho dessa lei de amor? Capítulo 9, brandos e pacíficos, traz a paciência para a gente. Será que a gente já está conseguindo ser um pouquinho mais paciente do que a gente era há um tempo atrás? Eu não sei se todos aqui são espíritas ou começaram há pouco tempo no espiritismo. Então a gente vê que o espiritismo traz uma nova verdade. Terceira revelação, né? Primeiro Moisés, depois Jesus, depois o espiritismo ali como uma terceira revelação da gente chegar e pensar, peraí, o que a vida está querendo me mostrar se a gente conseguiu chegar aqui no movimento espírita, com esses ensinamentos que a gente está falando? Então, Kardec teve, né, essa grandiosidade, foi permitido que ele descesse até nós para dizer, olha, vamos pegar os ensinamentos e vamos tentar pôr em prática, vamos tentar seguir juntos. Então, Bezerra fala para a gente kardecizar. O que é kardecizar? Eu achei legal isso que eu anotei aqui. Pôr em prática o nosso conhecimento. Porque toda vez que a gente põe no verbo a palavra, kardecizar virou uma ação. Então, é para a gente colocar esse conhecimento em prática. Auxiliar o outro, ser mais humano, entender mais, deixar passar muita coisa. E olha que Kardec passou por poucas e boas. Não é? Lembra na época que queimaram os livros dele, foi lá, fez tudo de novo. Aquelas situações de uma época que ele começou o espiritismo. Uma época que ninguém aceitava, ele foi muito apedrejado, muito humilhado, muito caluniado. E ficou firme, continuou firme. E a verdade tem voz, como Emmanuel fala. Então a gente ninguém conseguiu derrubar os livros de Kardec. Ninguém consegue derrubar uma coisa que é baseada na verdade, no amor, na leveza, na pureza. Então, nesse livro, Vereda de Luz, é falado da kardecização do sentimento. Não é para a gente kardecizar, colocar em prática? Então, kardecização do sentimento. Mudarmos os nossos sentimentos para o bem, para o equilíbrio. Perdoarmos. Sermos mais equilibrados quando a gente é atingido de uma forma que a gente não gostaria, mas entender o outro que de repente pode não estar no seu melhor momento. Então, kardecizar o sentimento é mexer com as nossas condições de virtude, de moral. Olha só, é um raciocínio que a gente precisa realmente parar, se interiorizar e ver o que é que nós estamos fazendo conosco
e fazendo valer a pena isso tudo que tem nas nossas mãos, numa bandeja de amor, de carinho, e tão valiosa para a nossa evolução espiritual e até mesmo material. Aí nesse livro tem vários, né? A gente pegou só uns pouquinho aqui. Kardecização do raciocínio. Colocar na ação de novo, no verbo, na prática. O que é kardecização do raciocínio? Fé raciocinada, que era o que ele trouxe para a gente. Mudar a visão das coisas. Não isso, não me falaram, eu vou acreditar. Não, disseram que é assim, não quero saber de pesquisar, de estudar, de ler, de fazer nada. Então, ver como é que está o nosso raciocínio. Será que eu estou indo muito ferro e fogo em relação ao outro? Será que eu estou pensando lá nas coisas que estão em vários capítulos lá, nos 28 capítulos do Evangelho e nos outros ensinamentos, todos que ele trouxe para a gente? É o tal negócio, é como se fosse assim, uma chave sendo entregue para a gente, abrir uma porta interior nossa. Toda vez que a gente pega uma chave e abre uma porta, alguma coisa a gente vai ver depois daquela porta. E a gente tem curiosidade de ver. Então, o que será que vai acontecer com a gente de bom? Provavelmente muitas e muitas coisas, e diferente, se a gente conseguir usar essa chave para realmente conseguir abrir o nosso interior, a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. Imagina a hora que a gente conseguir ser mais coração, ser mais sentimento, ser essa fé raciocinada, de usar o amor, mas usar também a razão. Não ser só aquele negócio frio, não é isso, nunca ele pediu nada disso, porque ele mesmo era essa leveza e esse amor. Não é esse estar de mãos dadas com Jesus, imagina, né? Kardecização da inteligência. Kardec não era aquele assim, começou a estudar, para ficar, você tem que ser espírita. Não, ele orientava sem imposição. Nenhuma hora dizia assim, olha, você faça isso porque você está errado. Nunca apontou o dedo. Sempre aquele carinho, sempre aquele amor à prática do que ele escrevia, do que ele codificou. Então, kardecizar a inteligência é ver como é que a gente está se relacionando ao outro baseado no nosso interior harmônico. Será que a gente está dizendo, não vou falar com você porque você tem uma religião diferente. Não, você está fazendo tudo errado porque você não está baseado no espiritismo. Não! Nem Jesus fez isso com a gente, falou que só uma religião que era boa, que prestava, nada disso. Então, kardecizar a inteligência é ser também mais humano, mais amoroso. Kardecização da existência, aí resume todo o Evangelho. Aí resume todo o que Kardec fez para a gente. Kardecização da existência é a caridade. Porque nós estamos aqui para nos melhorarmos em relação ao nosso sentimento, pensamento, para modificar o ato. E a caridade é o amor em ação. A gente sabe, né? Então, quando se fala de caridade, é ir servir, é ir auxiliar, é dar uma palavra, é prestar ouvido, é ajudar, é segurar nas mãos na hora que precisa. Será que nós estamos sendo servidores? Será que a gente está conseguindo trazer para a nossa vida o que um ser fez para conseguir modificar tantas partes do mundo e arrastar realmente essa multidão? Não é a maior ainda dominadora do planeta, mas o que é dito também dentro do que os espíritos trouxeram para a gente? O espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. E hoje a gente vê, se você conversa, eu converso com muitas pessoas de várias religiões, e eles aceitam muita coisa que nós estudamos, né, que nós refletimos, já veem com outros olhos situações diferentes. Quando eu, por exemplo, era criança, ninguém via, ninguém falava. Tinham medo na escola se a gente falava de espiritismo. Hoje você fala com várias religiões, pessoas de várias religiões, que pelo menos não batem de frente, não criticam e ficam com uma interrogação quando a gente fala das verdades da continuação da vida. Olha tudo que ele trouxe para a gente, né? A continuação da vida, a morte não existe. Que é um consolo maior de saber que a gente vai encontrar as pessoas amadas do outro lado, da gente ter a certeza
como as escritas e as cartas de Chico Xavier deu para a gente esse bálsamo consolador de filhos, de pais, de irmãos, consolando corações, trazendo a prova da existência do Espírito após o desenlace. Kardec trouxe para a gente. Então, a carnalização da existência é isso, é o resumo disso tudo. Então, o trabalho de Kardec, gente, foi uma coisa útil, e é útil para todos nós ainda. Ele coerente sempre, coerente com o que escreveu, com o que viveu, como nós falamos. Então, nós precisamos tirar esse exemplo para a gente. O que é que nós estamos fazendo com o nosso conhecimento? O que é que nós estamos fazendo com tudo que vem ao nosso encontro para a nossa melhoria? Braulio Bessa escreveu um poema que diz assim, ó. Eu trouxe 2 poemas de Braulio Bessa, vamos ver se vai dar tempo de ler um pedacinho, porque hoje, gente, dia 1º de outubro é dia do idoso. Então a gente deixa o nosso carinho para todos os idosos que estão, que vão assistir, que estão presentes, que não estão, para que sejam abraçados pela espiritualidade, por Jesus, pelos mentores, né, de luz. Olha que legal, esse daqui, deixa eu ver um pedacinho, já que falei do dia do idoso. Olha, nunca é tarde, chama essa poesia de Braulio Bessa, eu vou ler uma partezinha. Nunca é tarde para viver e aprender com a vida. Que é, né, o que o Kardec está pedindo para a gente, olha, nunca é tarde, faz aí. A gente tem essa encarnação, a outra, até a gente chegar onde a gente precisa chegar, que é a perfeição moral. Então nunca é tarde para viver e aprender com a vida, para perceber que a estrada nem sempre será florida e que sempre há uma cura até para a pior ferida. Nunca é tarde para o rancor se transformar em perdão, para perceber que nem sempre você tem toda a razão, para sentir mais com a mente e pensar com o coração. Aí fala para a gente. Nunca é tarde para ser bom quando a maldade chegar. Nunca é tarde para sorrir quando a lágrima rolar. Nunca é tarde para ser forte quando o corpo fraquejar. Acredite, nunca é tarde para abraçar um amigo, para proteger o estranho que está correndo perigo. Nunca é tarde para o seu peito se tornar um grande abrigo. Nunca é tarde para plantar uma árvore no chão, nunca é tarde para ser grato por nunca faltar o pão e aprender a dividi-lo com quem não tem um tostão. Nunca é tarde para sonhar com algo quase impossível e entender que a esperança nem sempre será visível. Nunca é tarde para o fraco se tornar o imbatível como o tempo que todo dia avisa que a conta que ele faz quase sempre é imprecisa e até a calculadora não sabe e fica indecisa. A conta de quando a peça da vida sai de cartaz, onde o ator principal é você e ninguém mais, o tempo é um segredo, acredite, é muito cedo para dizer tarde demais. Então não vale a pena a gente dizer, nossa, já estamos com quase 80, 90, 100 anos, então não quero saber de mais nada, deixa para outra encarnação. Não, nós temos que fazer as coisas aqui e agora, porque a gente não sabe quanto tempo vamos voltar, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar na fila, que vários estão aí, né, na encarnação, para ter esse mérito, espíritos aí 4 vezes mais que os encarnados, para ter uma nova oportunidade de se melhorar, de seguir adiante. Então vamos aproveitar, não se importem com a idade, é dia do idoso, tá, que bom que conseguimos vencer. Quantos vão embora na juventude, na adolescência, né? Pessoas aí chorando, os pais que foram embora com 38 anos, com 20 e poucos anos, e aquele que está conseguindo caminhar a sua estrada e tendo o mérito do conhecimento e da bênção, né? De um Chico Xavier trazendo através da psicografia tantas e tantas vantagens para o nosso espírito conseguir captar e tentar pelo menos colocar em prática, e o nosso querido também Hipólito Leão Denizar Rivail, dia 3 de outubro, aniversário do nosso querido Hipólito, que ele seja realmente louvado e onde quer que ele esteja, ele receba a nossa gratidão pela alma, pela energia nossa emanada ao nosso querido codificador do Espiritismo.
Perguntas, colocações? Então eu agradeço a todos, não só pela presença, agradeço aos internautas, que nós possamos ter outras oportunidades de troca de energia, de reflexões juntos e que todos sejam muito, muito abençoados. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Celina, e que nós possamos refletirmos sobre os ensinamentos da noite de hoje, em tranquila serenidade. Nós vamos buscando, harmonizados que estamos, nós vamos pedindo aos amigos espirituais que possam purificar as águas dessa casa, que eles possam purificar as águas dessa mesa, as águas que estão em poder dos nossos ouvintes, purificando também as águas que estão na salinha do refazimento físico, que os amigos espirituais possam colocar bálsamos curadores, salutares, energizantes, que vão fazer que com essas águas que elas sirvam de um medicamento, de um meditivo para auxiliar a nossa assistência da noite de hoje. Te agradecemos então, espiritualidade e amiga, e vamos buscando através dos nossos pensamentos darmos qualidades a esses fluidos que emanam de nós, que emanam dos nossos pensamentos harmoniosos. Os sons, muitas vezes, a maioria das vezes, nos acalmam e nos tranquilizam. Então, que nós possamos imaginar aquele som benéfico das águas caindo numa corredeira, aquele barulho nos harmoniza, assim como as luzes que emanam do ambiente. Elas nos acalmam, nos tranquilizam, fazem com que saiam de nós esses fluidos energéticos e benéficos que, associados aos fluidos da espiritualidade amiga, os amigos espirituais levam esses fluidos benéficos a todos aqueles mais necessitados. Levam paz e harmonia a todos os nomes que se encontram na caixinha de vibrações. Também essas energias, esses fluidos, abraçam a todos nós, mais uma vez, nos acalmando e nos tranquilizando, para que possamos dar continuidade à nossa assistência da noite de hoje. Então, em paz, em harmonia, em tranquilidade em nossos corações, nós vamos dando por encerrado a primeira etapa da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Número 2, amarelo. Número 2. Desliga.